Olá, gente, boa tarde. A paz de Cristo esteja no coração e na família de todos vocês. Quem fala é o pastor Selmo. Eu sou o pastor da Assembleia de Deus aqui na cidade de Kissimmee, mais conhecido como a Calvary Kissimmee, aqui nos Estados Unidos. E hoje eu tenho o prazer de poder compartilhar com vocês esse momento tão especial que Deus reservou para a gente poder aproveitar esse momento e também esse espaço para levar até você o conhecimento da palavra do Senhor através desse evento que foi elaborado pelo pastor, nosso amigo, pastor Alexandre Lima, o pastor presidente da Assembleia de Deus aí do Rio de Janeiro, em Itaboraí. Eu quero louvar a Deus pela iniciativa que esse homem teve de realizar esse trabalho e também organizar esse evento, convidando seus amigos, pessoas de perto e de longe, para poder se comunicar com as pessoas com as quais ele tem acesso através da rede social. Isso para nós é maravilhoso, a gente que está aqui nos Estados Unidos poder se comunicar com vocês aí no Brasil e levar até vocês a boa mensagem da palavra do Senhor. Agradeço também a vida do Wellington, esse servo de Deus, presbítero aí da igreja, que tem sido um instrumento de Deus na manipulação desses equipamentos e no auxílio para que a gente esteja sempre conectado, podendo trabalhar e participar com vocês desse evento. Eu sei que essa iniciativa e essa criatividade na realização desse congresso, ela é uma modalidade muito utilizada aqui nos Estados Unidos e agora também com o advento dos problemas que a gente tem enfrentado a nível mundial, a gente tem, de alguma forma, se adaptar e passar a utilizar isso com mais frequência, que é o grande avanço que a tecnologia nos oferece. Bom, para quem não sabe, vou me apresentar novamente, eu sou o pastor Selmo Almeida, para quem está chegando agora, eu sou o pastor da Calvary Kissimmee, aqui no estado da Flórida, nos Estados Unidos, e hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito da família. Os meus minutos não são muitos, eu sei disso, também não quero tomar muito tempo de vocês, porém eu gostaria de trazer a você uma reflexão sobre a família, que vai, de uma forma muito sintética, falar ao seu coração e ajudar você a ter mais dinamismo, habilidade, vai gerar em você mais conforto e também novas descobertas de ferramentas que você possui e que você ainda não utilizou para a convivência e também para a unidade da sua família. Provérbios, no capítulo 10, versículo de número 12, diz o seguinte: o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. É bem verdade que nós estamos vivendo um tempo de crise mundial. Essa crise chamada coronavírus ou Covid-19 tem tomado conta do mundo. O mundo tem sido assolado por esse advento dessa pandemia. O que me chama a atenção é que nesse nível de pandemia que tem avançado em todo mundo, eu tenho visto gente rica, pobre, eu tenho visto branco, negro, eu tenho visto pessoas de origens, nacionalidades totalmente diferentes, vivendo o mesmo nível e o mesmo patamar de seguridade, ou seja, elas estão todas debaixo da mesma régua. O fato de nós estarmos todos debaixo de um mesmo nível me chama a atenção que isso é capaz de nivelar as pessoas e mostrar que em algum momento nós precisamos reconhecer as pessoas que estão vivendo ao nosso lado. Quando você para poder olhar para essas crises que estão acontecendo e estão avançando em todo o mundo, em especial aqui nos Estados Unidos, você percebe que o nível de segurança ele tem aumentado a cada dia mais, com um objetivo de não permitir que haja o maior avanço desse vírus que tem matado milhares de pessoas. Por que eu estou iniciando essa mensagem falando a respeito desse advento? Porque se não fosse esse advento do coronavírus que nós estamos vivenciando hoje, o pastor Alexandre não teria tido essa ideia fenomenal, fantástica, de fazer uma conferência de família online.
estaríamos todos confinados dentro da nossa igreja, com o objetivo de cuidar dos membros da nossa igreja, porque estamos ainda tendo a oportunidade de estar junto. Agora, com esse advento e as orientações das autoridades não permitindo que nós façamos ajuntamento de pessoas, criamos então alguns mecanismos para poder chegar até vocês através da internet. E a internet tem sido uma grande ferramenta utilizada por todos os pastores em todo o mundo. E com isso me chama a atenção que muitas famílias nos dias de hoje estão vivendo esse tempo de crise, e esse tempo de crise muitas vezes gera no coração dessas pessoas algumas instabilidades. Primeiro ponto eu quero destacar para vocês, porque eu não tenho tanto tempo. Significa que em tempo de crise não devemos tomar decisões permanentes. Eu vou repetir isso para você. Em tempo de crise não devemos tomar decisões permanentes. Devemos sim tomar decisões, mas decisões que sejam temporárias. Toda decisão permanente ela gera um efeito. E esse efeito pode ser gerado por muitos e longos anos. E todas as decisões que a gente precisa tomar em tempos de crise, elas não devem ser decisões tomadas de forma absoluta, sem que ela seja tomada de forma temporária. Ou seja, algumas coisas que tínhamos a necessidade de fazermos quando ainda estávamos longe da crise, nós tínhamos a possibilidade de tomar a decisão de forma definitiva. Agora, no meio da crise, as decisões precisam ser tomadas, e elas precisam ser tomadas à medida do avanço da crise, com um objetivo: que não seja permanente, até que tudo isso passe e possa voltar ao normal. Você está pensando que para as famílias hoje tem sido fácil? Principalmente aqui nos Estados Unidos, a gente que tem uma vida extremamente ativa. Para você que ainda não sabe, eu sou pastor de 2 grupos aqui. Eu sou pastor da igreja brasileira e da igreja hispana. Eu tenho em média aqui de cultos, 6 cultos por semana. São 6 cultos que nós estamos na igreja pregando e ensinando os nossos irmãos, isso não contando as outras atividades que a igreja tem, que são atividades pontuais. De repente o coronavírus chega e estabelece o seu critério, põe todo mundo debaixo de uma mesma régua, rico, pobre, americano, brasileiro, hispano, indiano, qualquer raça, todos debaixo de uma mesma régua, sem permitir que nós tomemos qualquer decisões, porque estamos subjugados às autoridades que estabelecem para nós critérios. Quais as decisões que nós precisamos tomar em meio a crises como essas que nós estamos enfrentando? Algumas decisões inevitavelmente precisam ser tomadas, mas essas decisões não podem ser decisões permanentes, elas devem ser decisões provisórias para mediar a situação, as dificuldades e as crises que nós estamos vivendo. Imagina uma igreja que tinha 6 cultos entre comunidade brasileira e comunidade hispana, agora nós não temos nenhum culto que não seja pela internet, gravado e enviado para os nossos irmãos. Assim eu também sei que você, meu irmão, que está me ouvindo, que você, pastor, que está assistindo essa live, também está vivenciando esse momento. E é nesse tempo de crise que a gente precisa tomar as decisões corretas, para não ficarmos perdidos no meio do caminho, sem saber o que fazer, em meio à crise pior, depois dela. É depois da crise que a gente precisa saber se as decisões que nós tomamos foram as decisões corretas. Portanto, eu gostaria de dizer para você que aqui nos Estados Unidos tudo está parado, mas é no meio dessa crise que a gente precisa se reinventar. Nós precisamos, de alguma forma, criar mecanismo para se reinventar, porque o mundo nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Ele está sendo redesenhado e a gente precisa acompanhar essa reformulação que ele está passando para enfrentar o novo desafio que vem para frente, principalmente as famílias. Veja as famílias que vivem numa correria
intensa, absoluta, e acaba simplesmente se encontrando nos finais de tarde ou da noite, dormindo, acordando e saindo para o trabalho. Quase não tem tempo mais para se encontrar. E aí entra o segundo ponto que eu quero falar com vocês, é os desafios de uma família viver unida, juntas. As famílias hoje vivem mais separadas do que juntas. Por qual razão, pastor Selmo? Eu vou explicar para você com poucas palavras, que é fácil a gente entender. Todos os pais querem o bem dos seus filhos. Então, qual é a proposta que nós entendemos como seres humanos? Que para dar o bem aos nossos filhos e dar uma condição melhor de vida para eles, é nós estarmos envolvidos de forma completa no trabalho ativo para ganhar recurso e trazer para casa. Então, trabalhamos muito, desfrutamos pouco, chegamos em casa à noite, não vemos o crescimento dos nossos filhos. Qual é o grande desafio das famílias hoje viverem unidas? É porque o coronavírus, que veio ao encontro de todo mundo, nos deu a probabilidade de estarmos juntos dentro de uma mesma casa. Eu tenho certeza que existem coisas na vida dos seus filhos que você não estava vendo, existem coisas na sua casa que estava passando desapercebido por conta da sua atividade diária, com o objetivo de ganhar dinheiro, com o objetivo de receber recursos, com o objetivo de promover o melhor para a sua família. Agora, com essa advento dessa dificuldade do coronavírus, você está ficando em casa e está tendo a probabilidade de ver coisas que você jamais havia visto anteriormente. Escute o que eu vou dizer para você. O grande desafio das famílias hoje é viver unidos. Dizer que tem uma família é muito fácil. Você pode dizer que tem uma família, se encontra só no período da noite. Isso acontece também com pastores. Eu digo isso para vocês com muito temor e tremor no meu coração. Há 6 anos e meio atrás eu estava no Brasil, e aí então o Senhor me trouxe para os Estados Unidos para ser pastor aqui nos Estados Unidos. Eu vim para ser pastor junto com a minha família em uma viagem com 8 malas. Chegamos aqui, estabelecemos a nossa vida nesse lugar. E em dado momento, uma das pessoas aqui da igreja foi perguntar para minha filha o que a minha filha achava de fazer essa mudança tão radical. Ela, ainda uma adolescente com 15 anos, ela disse: quando eu estava no Brasil, o meu pai tinha uma vida tão envolvida com as atividades de trabalho e igreja que eu quase não tinha tempo de vê-lo. Por quê? Chegávamos tarde, levantávamos cedo, ia para a escola e acabávamos nos encontrando na parte da tarde, da noitezinha para dormir, e no outro dia voltava tudo ao normal. Hoje, tudo isso é diferente aqui na minha casa, porque hoje eu consigo ter o meu pai e a minha mãe dentro da minha casa. Então não veja o coronavírus somente como uma desgraça, como uma miséria que está acontecendo, como um quadro difícil que estamos vivendo, mas veja isso como uma oportunidade para você desfrutar momentos especiais e maravilhosos com a sua família. O que não acontecia no passado está te permitindo hoje, e não foi uma permissão voluntária. Você está sendo obrigado a permanecer na sua casa, junto com a sua família, ainda que para fazer as atividades essenciais da vida fora de casa, mas a recomendação é: fique em casa. Qual é o objetivo disso? Qual é a proposta? Qual é o propósito de nós estarmos juntos? Eu gostaria de deixar claro para você: não veja isso somente como um estado de miséria, veja isso como uma oportunidade para você viver mais com os seus filhos, amar mais a sua família, amar mais os seus filhos, dizer que ama mais os seus filhos, ao invés de nós pensarmos só em ganhar recurso e trazer para casa. Eu vou dizer uma coisa para vocês: ao longo da minha história, eu tenho visto gente ganhando tanto dinheiro, ganhando tantos bens, mas perdendo a sua família. O que adianta? É num momento como esse, que eu sei que é difícil. Talvez você esteja olhando para mim e esteja pensando: esse pastor está lá nos Estados Unidos, ele está falando isso porque ele não sabe o quadro que eu estou vivendo aqui. Irmão, você está enganado. Aqui nós estamos
com toque de recolhimento. A gente não pode sair. Para se entrar num supermercado aqui, você precisa de no mínimo 3 horas de espera, porque só permitem entrar de 10 em 10 pessoas. Só para você ter uma ideia, toque de recolher. Hoje eu estou aqui na igreja porque eu peguei o meu carro e vim para a igreja. Estou aqui na cafeteria da igreja gravando essa mensagem para poder edificar a sua vida e dizer que hoje eu estou conseguindo desfrutar alguns benefícios também com a minha família, que outrora eu não tinha esse propósito e muito menos pensava acerca disso. Hoje estou sendo meio que obrigado, mas eu estou conseguindo, no meio desta crise, entender os privilégios que eu estou recebendo, me cuidando, claro, mas estou percebendo que estou sendo privilegiado. O desafio de uma família viver unida não significa somente ter uma família, mas viver junto, conhecer uns aos outros. O terceiro ponto dessa mensagem é a terceirização da educação dos nossos filhos e a liberdade dos pais que eles pensam em ter. Nós estávamos vivendo um tempo que estávamos terceirizando a educação dos nossos filhos. Porque eu consigo colocar os meus filhos numa escola particular, então eu entendo que a escola particular é que vai dar a eles a promoção e a educação que eles merecem, e nós perdemos o objetivo e a proposta de dar aos nossos filhos a referência que transmitimos para eles como pai e mãe, que são os nossos atos, as nossas atitudes, e pensamos que os nossos ativismos estão sendo suficientemente capazes, e o pouco tempo que dedicamos para ele é suficiente para poder educá-los. Estamos redondamente enganados. A terceirização dos nossos filhos tem levado-os à perdição, à descredibilidade e muito menos a confiar em Deus, porque nos vê tão envolvido e desacreditam até que Deus existe, para vocês terem a ideia, porque eu tenho enfrentado isso daqui. Sabe por quê? Porque vivemos correndo de um lado para o outro como um louco e achamos que estamos fazendo um bem. Pelo contrário, meu irmão, estamos fazendo um mal e deixando os nossos filhos serem educados por outras pessoas. Eu não estou falando de educação secular, estou falando de educação familiar, referência de pai, referência de mãe, referência de casal para os nossos filhos. Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, ter e dar referência aos nossos filhos como pais, como família, como casal, para que eles vejam em nós quem de fato nós somos e quem de fato eles devem ser e de onde eles mesmos têm que ter as referências. Aqui na nossa igreja, todos os domingos na parte da tarde, a gente tem uma escola antes de começar o nosso culto às 6 horas em português. Sabe o que é? É uma classe para pessoas que perderam pais, pessoas que perderam entes queridos, filhos que não se dão bem com os pais e vice-versa. A gente tem uma classe de orientação bíblica para essas pessoas. São pessoas extremamente necessitadas dessas orientações, porque perderam as referências ao longo da sua vida, porque enquanto cresciam, eram educados por outros, e os seus pais, pensando em ganhar dinheiro, de alguma forma trazer o melhor para dentro de casa, o que não é pecado, eu concordo que tem que ser feito, porém, tudo tem que ser feito com moderação. Então, fica aí a dica para você, nesse texto: não terceirize a educação dos seus filhos. Os seus filhos precisam ter você como referência. Quarta, a ausência presencial dos pais e dos filhos. Suas atividades, meus irmãos, não podem substituir os seus filhos. Um tempo passado, enquanto pregador itinerante no Brasil, fui convidado por muitas vezes, por muitos pastores, por muitos amigos, em todo o Brasil para poder pregar. Eu saí, enquanto os meus filhos, durante a semana, estavam na escola, eu estava trabalhando na igreja que era pastor local. No final de semana que eles estavam em casa, era o final de semana que eu estava pregando. Estou falando agora como pastor. Eu estava pregando fora e deixando os meus filhos em casa com a minha esposa. Até que eu tomei um despertamento em meu coração e disse: a partir de hoje, se me querem pregando em suas igrejas, é necessário
que a minha família também tenha espaço na minha programação. Escute o que eu vou dizer para você, querido. A sua família precisa ter espaço na sua programação. Não coloque as suas programações, os seus eventos, as suas agendas, os seus compromissos acima da sua família. A sua família precisa estar abaixo de Deus em primeiro lugar na sua agenda, para que você seja um homem de sucesso. Porque o que adianta nós, foi Jesus que disse, vou falar agora a nível de pregador, ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma. O que adianta eu ganhar os de fora e perder os que estão dentro? O maior pregador da história para mim, que faz referência para a família, se chama Noé. Durante 120 anos aquele cara pregou, as pessoas rejeitaram, não acreditaram, desdenharam, pensaram que chuva não veriam. Todos eles se perderam, mas a Bíblia diz que todos da sua casa entrou na arca. Sabe por quê? Porque ele valorizou a sua família. Para mim, é um dos maiores pregadores da história. Ele não ganhou ninguém de fora, não ganhou absolutamente ninguém que estava fora da casa, mas aqueles que estavam dentro da casa, nenhum deles se perderam. Sabe por quê? Porque na sua agenda tinha espaço para a sua família. E eu gostaria de convidar você, coloque a sua família na sua agenda, meu querido. Coloque a sua família na sua agenda, minha querida. Os desafios da família, os desafios de viver em família são esses. 5. E último ponto. O amor é o único sentimento que seja capaz de nos unir, mesmo nas adversidades. Portanto, Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 4, verso 7, ele diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, não se envergonha, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo suporta. Família é uma relação de desafios, mas quando colocamos amor, conseguimos vencer qualquer adversidade. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Eu gostaria de orar com você, em nome de Jesus, e antes de deixar aqui um esclarecimento. A minha esposa hoje está em casa, nós estamos com uma visita lá, por essa razão ela não pôde estar aqui para falar para vocês. Mas em uma outra oportunidade, com certeza ela vai ter o prazer de se comunicar com vocês. Tá bom, queridos? Eu gostaria de orar nesse momento, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, estamos na sua presença e queremos te glorificar, meu Deus, pela oportunidade que temos de viver e de servir. Senhor, eu sei que há um grande desafio a todos nós de vivermos unidos em família. Esses desafios, ó Pai querido, de estarmos unidos, eles precisam ser vencidos a cada momento, em a cada tempo, em a cada circunstância, seja ela qual for. Precisamos, ó Pai, entender que como família necessitamos estar juntos e vencer as adversidades. Portanto, eu oro por todos os meus irmãos. Oro pelo pastor Alexandre Lima, sua família, a irmã Aline, a Alexia, sua filha, e peço que o Senhor o abençoe. Pai, abençoa também o Hélito, a Cristina, abençoe as suas meninas, dê vitória para esta família, meu Pai, e para todos aqueles que estão nos ouvindo. No precioso nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Obrigado, pastor Alexandre Lima, pela oportunidade. Espero de alguma forma ter colaborado com vocês.
levado a vocês uma parcela de colaboração e peço as orações. Não se esqueçam de orar por nós também. Estamos aqui na América, vencendo a cada dia e precisando da cobertura de oração dos nossos irmãos. Deus abençoe, meus queridos. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Wellington, por seu carinho, em nome de Jesus.